É a voz que eu dirijo a minha prece e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente essa nossa meditação sobre a Palavra de Deus na Santa Liturgia, a Palavra de Deus no Santo Evangelho. Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho a alegria de partilhar com você a Palavra de Deus que a liturgia nos oferece neste dia. Nós estamos vivendo a 11ª semana do Tempo Comum. E neste tempo nós estamos escutando o Evangelho de Mateus. Estamos lendo o capítulo 5º do Evangelho de Mateus, que compõe um grande bloco do capítulo 5º ao capítulo 7º, que é chamado de Sermão da Montanha, que é uma pregação de Jesus para os seus discípulos, para a multidão. É interessante que a porta de entrada deste Sermão da Montanha são as chamadas bem-aventuranças, ou seja, um discurso sobre alegria, um discurso sobre a felicidade. E o que é que nós, como seres humanos, mais buscamos, se não a felicidade? Então Jesus propõe a felicidade de acordo com os critérios do reino de Deus, não a felicidade de acordo como muitas vezes está na cabeça da gente, que a gente pensa que deve ser construída e que deve ser buscada. E neste modo de Mateus organizar o seu evangelho em 5 grandes discursos, não é, para comparar então o evangelho como a lei nova, como no Antigo Testamento. Essa lei estava presente nos 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco, a Torá. Então Jesus, com os 5 discursos que ele faz ao longo do Evangelho de Mateus, é uma estratégia literária para Mateus apresentar Jesus como aquele que lidera o povo de Deus para agora entrar na Terra Prometida, porque Jesus se chama como o antigo líder que levou o povo de Israel do deserto e introduziu na Terra Prometida, que se chamava Josué. A gente ouve falar em muitos lugares, falando de cerco de Jericó. Jericó foi a cidade que foi tomada pelos israelitas com a ajuda de Josué. Portanto, Jesus é o novo Josué, ele apresenta um estilo novo, um jeito novo de ser. E agora, para entrar nessa posse dessa terra prometida, a gente não precisa ficar dando 7 voltas em torno de nenhuma muralha. O que a gente precisa é seguir as 8 indicações de felicidade que Jesus dá no seu evangelho. Aí a gente derruba tudo quanto é muralha, tudo quanto é castelo que a gente vai construindo na cabeça da gente, entrando no estilo do novo caminho do evangelho. E entrar nessa posse dessa terra é entrar na posse do nosso coração, porque terra se diz em hebraico Adam, e o homem que foi criado da Adamá se diz terra, e Adam significa aquele que sai da terra. Então o novo Adão, aquele homem que se encontra consigo mesmo, entra na posse dessa terra, como Deus disse para Abraão, né? Deixa a tua terra, vai para a terra que eu vou te mostrar. A gente vai entrando na posse dessa terra que Jesus mostra que já está aqui diante da gente, que pela acolhida ao Evangelho a gente pode entrar realmente nessa terra, onde pode correr leite e mel, onde a gente pode, portanto, encontrar felicidade. Não porque o mundo vai ficar de acordo com aquelas ideias que a gente tem na cabeça, mas porque a gente passa a enfrentar a vida com um olhar novo, com um olhar diferente. Ontem a gente viu essa questão da vingança, a questão da violência. Qual é o olhar novo que Jesus quer dar para nós a partir de hoje? É muito interessante que o olhar novo vai adquirindo aquele que tem um coração puro. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Porque vão ver Deus presente na sua vida. E Deus é a origem, é a causa, é a fonte de toda a felicidade humana. O que é que hoje o Evangelho quer purificar na gente? O que é que o Evangelho quer mostrar para nós hoje? O Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos de 43 a 48, é o texto que a liturgia oferece para nós hoje. E diz assim: vós ouvistes o que foi dito. Quantas coisas a gente ouve, né, que está sendo dita para a gente? E é muito interessante porque atrás do dito, muitas vezes, a gente ouve muito ditado. Não é? Aqueles ditados, os provérbios. Quantos ditados a gente escuta
não é? E o que é que esses ditados e esses provérbios carregam consigo? Muitas vezes carregam muito preconceito, muitas vezes carrega sabedoria também, mas tem umas certas coisas, né? Por exemplo, eu me lembro de um ditado muito comum na minha região, não é? Que as mães costumam dizer assim: filho da minha filha é meu neto, filho do meu filho será ou não? Olha que ditado preconceituoso, e sai da boca das mulheres, e dos pais também, né, muitas vezes, mas as mulheres vão formando outras mulheres numa atitude de desconfiança. Traz uma verdade realmente, não é? Porque ninguém pode negar que o filho da filha é neto, tá ali a prova concreta, a prova real. Dizer que o filho do filho será sempre seu neto vai ser sempre uma prova de fé, uma prova de confiança, mas ninguém pode viver sem a confiança. Uma sociedade que se organize com base na desconfiança é uma sociedade fadada à infelicidade. Você vai estar sempre olhando para o outro com medo, com uma sensação de que alguma coisa pode estar errada, que esse aí vai estar aprontando alguma coisa para mim. Então, quando Jesus diz assim, preste atenção àquilo que foi dito, porque estes ditados e tudo aquilo que nos é dito nos forma. Nós somos não apenas filhos do nosso pai e da nossa mãe, nós somos filhos e filhas de um povo, nós somos filhas e filhos de uma cultura. E a cultura a gente respira, a cultura a gente bebe nos ditados, nos provérbios, na forma de se comportar, no que a gente come, no que a gente bebe, na música que é cantada, na dança que é feita. Tudo isso é a cultura que vai sendo passada para a gente e ao mesmo tempo vai formando a gente. As palavras que nos formam e nos deformam, não é? E nos deformam também. Então Jesus aqui chama atenção para as coisas que foram ditas e diz assim: ouvistes o que foi dito. O que foi que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Na verdade, se a gente vai olhar a Sagrada Escritura, a gente vai sempre ouvir falar, não é, até do amor ao próximo. Mas nós não vamos ouvir falar uma palavra de que se mande a odiar o inimigo. Isso não é dito assim diretamente, mas veladamente na cultura, quanto de ódio é transmitido, quanto de preconceito é repassado. No caso do povo do Antigo Testamento, havia certas orações, certos salmos, por exemplo, que são chamados de imprecatórios. Partes no salmo que é como uma espécie de rogar praga nos outros, de desejar não o bem, mas de desejar o mal. Isso a gente vai ver em alguns momentos, em salmos que a liturgia até tira aquela parte, não deixa que a gente reze na nossa liturgia cristã com aquelas palavras, porque elas não correspondem àquilo que é o coração de Deus, elas correspondem exatamente ao que está na cabeça da gente, ao que a gente recebeu da cultura. Então Jesus aqui quer chamar para nós atenção, fazer um alerta justamente de todas essas coisas que podem estar na nossa cultura, que promove a inimizade, que pode promover o ódio, uma linguagem violenta. Agora, o que é que Jesus vai dizer para nós, para fazer o contraponto dessa situação de uma cultura que promove o ódio ao outro? Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. Então, este é o convite de Jesus, amar o inimigo. Amar, a gente pode entender como, tem duas formas para entender o amor. Ou você ama no sentido de querer possuir, de querer ter, a gente ama aquilo que a gente quer possuir, aquilo que a gente quer ter, a gente ama aquilo que a gente não tem. E um outro significado para amar é o amor de doação. Esse é o amor que aparece na Bíblia, o amor ágape, o amor de quem se entrega, o amor de quem doa, o amor de quem quer fazer o crescimento alheio, o crescimento do outro. E é isso que Jesus está nos alertando aqui hoje, que a gente deve amar esses inimigos. Se o inimigo precisa da gente, São Paulo vai dizer uma palavra muito interessante, que repete a palavra dos provérbios, né? Vocês juntem brasa na cabeça do outro. Se o inimigo de você está precisando de água e está precisando de pão, dê isso para ele, ajude. Dessa forma você vai fazer com que ele fique corado. Ou seja, a Bíblia foi sempre educando e nos vai educando, não para a maldade, mas
para o amor em relação a esses inimigos. E Jesus nos dá esse conselho, nos indica esse caminho. E Jesus também diz para a gente rezar por aqueles que perseguem. Você se lembra que Jesus, no alto da cruz, como é a oração dele, vendo aqueles que estavam ali pedindo a sua morte, aqueles que diziam crucificam, aqueles que estavam zombando dele, Jesus olha para o Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem aquilo que fazem. Jesus preferiu olhar para a profunda ignorância que havia no coração deles. Quando a gente faz isso em relação a pessoas que se comportam como não nossos amigos, como não nossos inimigos, não é como diz São Francisco de Assis, amar que ser amado, a gente deve preferir isso. Amar que ser amado, perdoar que ser perdoado, porque a gente, dando este salto na vida da gente, a gente se liberta e sai de certos esquemas que aprisionam a gente. Então, se a gente se desarma para ver que o outro faz, a maldade do outro, é fruto também da sua ignorância, isso liberta o coração da gente para não conservar o ódio, para não desejar a vingança. Porque no fundo, a vingança faz mal para a gente. Você já viu uma fotocopiadora, uma impressora? Hoje em dia as impressoras são como fotocopiadoras também, né? Você pega um documento original, pega um livro, quer fotocopiar uma página, você abre o livro, coloca em cima da copiadora e ela fotocopia, sai a cópia por baixo. Ok, a cópia sai por baixo, mas o livro original ficou em cima. Na vida da gente é assim também. Quando a gente tem desejos de vingança, de ódio, funcionam como fotocópias. O que sai da gente é a fotocópia, mas o original fica dentro da gente. Então, se a gente conserva o ódio pelo inimigo, o desamor pelo inimigo, aquilo que ele fez de mal para a gente conserva aquele original dentro da gente, aquilo não vai fazer bem para a gente, vai nos adoecer, vai fazer com que a gente esteja mal, não é? Então, o máximo que sai de dentro da gente, como que parece que são as reações nossas, que parecem uma coisa positiva e que a gente está se comportando bem, aquilo é só fotocópia. O original fica dentro da gente, não fazendo mal ao outro, mas fazendo mal a nós mesmos. Portanto, é um ato de inteligência perdoar. É um ato de inteligência você não querer se vingar. É um ato de inteligência. Então a gente deve ser inteligente, amar a gente mesmo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, mas também se diz, ame o próximo como você ama você mesmo. Então, na medida que eu tenho amor por mim, por esse amor que eu tenho a mim, eu não quero nutrir no meu coração o ódio, porque eu serei a primeira vítima do ódio que eu possa alimentar. Portanto, Jesus nos quer realmente sadios, Jesus nos quer realmente pessoas equilibradas, pessoas do bem. Isso não significa que a gente não deva procurar os meios de se fazer cumprir a justiça. Fazer cumprir a justiça não é a mesma coisa que querer incentivar a vingança e nutrir a vingança dentro da gente. É preciso saber criar uma distância, de querer as coisas corretas e que se alguém errou, que ela seja corrigida no erro que foi feito, mas sem com isso eu nutrir no meu coração sentimentos negativos. Por isso Jesus diz, rezai por aqueles que vos perseguem, como ele fez na cruz. Pai, perdoai porque eles não sabem o que fazem. E explica Jesus, assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Eu disse a você que nós não somos só filhos do nosso pai e da nossa mãe, nós somos filhos da nossa cultura, e agora Jesus mostra uma coisa ainda mais profunda. Nós somos filhos do Pai que está no céu. Nós temos um ideal muito maior diante de nós, que é o próprio Deus, o estilo de Deus. E Deus, diz a Sagrada Escritura, Deus é amor. Dizer que somos filhos do Pai do céu significa que somos filhos do amor. E que filho de peixe, peixinho a gente carrega na gente a capacidade de ser como o Pai. E aí Jesus explica, o Pai que está no céu, como é que ele se comporta? Ele faz o sol nascer sobre maus e sobre bons e faz a chuva cair sobre justos e injustos. Então eu não me comporto bem porque o outro fez uma coisa boa. Eu me comporto bem porque o bem está dentro de mim. Você passa num jardim e vê uma flor muito perfumada. Ela não está perfumando aquele ambiente porque vai ter gente que vai passar e vai bater palma. Ela não está perfumando porque quem está passando diante dela é uma pessoa boa. Se passa uma pessoa ruim, ela não exala o seu perfume. Não, ela simplesmente perfuma porque é da sua natureza perfumar. Assim como o sol está iluminando, porque é da sua natureza iluminar, brilhar, aquecer e fazer crescer.
As árvores estão verdes aqui assim atrás. Por quê? Por causa da clorofila, que é possível graças à luz do sol. Se não tivesse a luz do sol, as folhas iriam ficar amarelinhas e cairiam. Portanto, a vida é possível por causa dessa luz e por causa desse brilho. Então, quando nós nos comportamos como o Pai do céu, que dá o bem, que dá o amor porque é amor e não se deixa condicionar, nós estamos vivendo de acordo com a nossa natureza, de acordo com a nossa essência. E quanto mais fizermos isto, mais felizes seremos. Aí diz Jesus: porque se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Então não existe valia nisso. Olha o que Jesus vai dizer. Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? Jesus mexe com os brios de quem os escuta, com o orgulho deles, porque eles consideravam cobradores de impostos gente de segunda categoria. Ele diz: olha, vocês que estão criticando essas pessoas se comportam iguaizinhos a eles. Portanto, em vez de estar repetindo a mesma coisa que vocês estão condenando, porque às vezes tem esse mecanismo dentro da gente, não é? Aqueles comportamentos que a gente muitas vezes condena, aí é aquele comportamento que a gente repete. E muitas vezes a gente condena porque não se enfrenta, não é? Olhando aquilo que a gente faz em um verdadeiro espelho e ver no espelho que é o outro e não aceitando na gente, nós condenamos no outro. Então Jesus faz com que eles olhem o comportamento daquelas pessoas para refletirem como é o comportamento deles. Eu tinha uma professora que ela gostava de dizer assim para a gente: meus filhos, os bons de modelo e os maus de exemplo. Então a gente precisa também ser inteligente e olhar aquilo que a gente não concorda no mundo, nas pessoas, e nos perguntemos: quanto isso já tem dentro de mim? E como eu sou também semelhante nesse comportamento que estou aqui agora condenando? E a gente faz isso para se libertar. E a gente deve fazer isso para crescer. Jesus continua na sua análise, perguntando a eles: e se saudais somente aqueles que são os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinários? Os pagãos, os estrangeiros, não fazem a mesma coisa? Eles que tinham um nacionalismo muito grande, agora são tocados nos brios deles. Não é? Se esses estrangeiros fazem dessa forma, e nós? Jesus diz: então, façam diferente. Mas não porque vocês são melhores do que eles, mas porque vocês, como eles, são filhos de um pai que dá um modelo que a gente pode imitar. E Jesus diz: portanto, sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. O chamado é esse, é olhar para o Pai, é ver que nós temos um modelo que ultrapassa a nossa cultura, que ultrapassa tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente respira no ambiente da gente. A gente tem um modelo diante do qual a gente pode encontrar inspiração completa. O Pai que está no céu. Minha amiga, meu amigo, no dia de hoje, vamos olhar para a vida da gente e ver assim: quem será que é meu inimigo e o que é que eu posso fazer? Não vamos olhar inimigo não. Quem é que não é tão meu amigo assim? O que é que eu posso fazer por ele? Eu vou rezar por essa pessoa hoje. Então coloca aí na sua oração aquela pessoa que talvez tenha um pouco de distância, um pouco de ressentimento. Reza por essa pessoa. A outra coisa é assim: como é que você vai fazer hoje por essa pessoa? Como o sol que gratuitamente ilumina, como a chuva que cai indistintamente. O que é que você pode fazer no sentido de melhorar uma relação com alguém que não está assim na melhor das vibrações? Então, escolhe, pensa essa pessoa, pede a Deus que ilumine seu coração, de modo que no dia de hoje você possa dar um passo para concretizar esta palavra do Evangelho. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Quero fazer chegar meu abraço a algumas pessoas que estão me acompanhando aqui, Madrugada Brasileira, Aislan Welber, Luzi Nunes, Carvalho BP, Cacto Suculenta aqui também, acompanhando essa nossa live. Qual é a mensagem que está aqui? Deixa eu ver, vamos passar. Olha, graça e paz da parte de Deus. Muito obrigado. Fica com Deus então, gente querida. Eu vou salvar
o vídeo, você então curta, você encaminha. Olha, uma coisa, a reflexão de hoje dá seguimento à reflexão de ontem. Eu vi que muita gente assistiu o vídeo, a live sobre Santo Antônio, mas sobre o evangelho de ontem talvez não. Mas vai lá naquela live de ontem, a live do dia, não aquela sobre Santo Antônio, Santo Casamenteiro, ponto de interrogação, mas a live do dia, que era sobre o evangelho de Mateus, a questão de receber uma bofetada de um lado e dar o outro. Vai lá, assiste aquela live de ontem, que ela está muito interessante e eu espero que ajude você a crescer. Então não deixe de ver a live de ontem, porque ela é fundamental para a gente dar prosseguimento ao que a gente vai ouvir hoje e está ouvindo durante esses dias. Netcor, um abraço para você, bom dia. Gente querida, eu vou salvando aqui a live e depois eu vou colocar na nossa página do YouTube, Padre José Raimundo Escutando a Palavra, e na nossa página do Facebook e também no meu perfil do Facebook. Joyce França, um abraço grande para você. Tempo de São João, muito forró por aí, não é, Joyce? Um abraço para você, Deus abençoe e vamos ficando por aqui.